O Brasil é uma grande mulher de malandro, né? Vamos falar a verdade, assim, porque a gente consegue sempre trocar um sujeito muito ruim por um sujeito pior, né? Que não é possível, né? A gente gosta de ser maltratado, de ser humilhado, né? Porque presidencialismo... Não, como que um sujeito me vira e fala, então eu decidi que não tem mais horário de verão. O cara governa pelo Twitter, ele governa pela rede social. Bom, isso aí fica aí um desabafo aí desse Reles apresentador. Antes que alguém diga, nenhum foi bom. Qual foi o último presidente bom que o Brasil teve? Nenhum. Mas enfim, esclarece aí pra gente, como começou essa história de partido político no Brasil e tal? Olá, povo brasileiro, eu sou o Murilo. Eu sou o Bier. E esse é o Retrovisor, o seu canal de história no YouTube. O seu canal. O canal é seu, a gente só apresenta. Qual foi o primeiro partido político do Brasil, afinal de contas? Antes desse spoiler, é preciso dizer que quando o Brasil ficou independente, você sabe que a primeira Constituição nossa foi de 1824. Sim. Que só ela merece um vídeo inteiro, só pra lá a gente pode fazer. O que acontece é o seguinte: quando o Brasil ganhou a sua primeira Constituição, estabeleceu-se, como forma de governo, uma monarquia constitucional baseada nos ideais do liberalismo. O liberalismo era uma ideologia que estava em voga no século XIX. Então, o que significa isso? Era uma Constituição liberal que garantia liberdades individuais. Assim, em relação à quebra ao período colonial, no papel, pelo menos, era muito grande. As pessoas tinham direito à defesa, tinham liberdades individuais garantidas, liberdade de imprensa, apesar da escravidão. Então, estabeleceu-se um sistema representativo. Pessoas, nesse caso, é sempre homens brancos, homens livres. Homens livres, né? A Constituição versava sobre homens livres. Mesmo os negros eram contemplados de alguma forma, desde que fossem livres. Entendi. Mas os escravos não. O escravo era coisa, então não está dentro. Quando começou, então, esse governo liberal, monarco constitucional, representativo, ou seja, as pessoas votavam para eleger seus representantes, não precisava ter partido político. Então o Brasil de 1822 até o final dos anos 30, começo dos 40, não tinha partido nenhum oficial. Absolutamente nenhum. As pessoas se candidatavam porque se candidatavam, tinham suas ideias, podiam até se unir circunstancialmente, mas estava lá tranquilo, sem partido, não tinha essa obrigatoriedade. Foi com o passar dos anos que começou-se a entender que era melhor, que funcionava melhor. E como é que aconteceu no Brasil isso? Você sabe que o Dom Pedro I ficou um tempo depois... Se pirulitou, como diria... 7 de abril de 1831, ele abdicou e caiu fora. Se pirulitou, como diria o saudoso Mussum. Exatamente. E aí o que faz? Alguém tem que assumir essa porra. O Dom Pedro II tinha 5 anos. 5 aninhos. Então começou uma criancinha aí de Malia, que bonitinho. Começou um período no Brasil chamado de período republicano. Eu acabei de imaginar um bebê com uma barba desse tamanho, branca, assim. Desde bebê, né? Imagina... Oi? Desde bebê já tinha... já tinha aquela barba, assim. Desculpa, começou a ser um período... chamado regência, que alguns historiadores consideram como um período republicano entre reinados. Porque a regência nada mais é do que homens políticos no papel do imperador. Então, nesse período é que surgiu o primeiro partido do Brasil. Por quê? Porque quando começou a regência, Dom Pedro I foi embora, todo mundo pensou, o que vai ser agora? A Constituição vai ficar mesmo, não vai? Cara, a confusão na cabeça do pessoal, você não tem ideia. Virou um caos. O pessoal ficou marcado, ele foi embora, não tem rei, ou tem 5 anos, agora vai vir a regência, vamos reformar a Constituição, vamos fazer outra. Teve de tudo, de ideia. Então podia ir pro radical, mas é que aconteceu. Os liberais moderados venceram. Então o que aconteceu? Eles na Câmara decidiram que iam fazer uma reforma na Constituição. Em 1834 fizeram o famoso ato adicional. O ato adicional de 1834, ele criou, digamos assim, uma reforma constitucional em alguns pontos. Entre eles, a criação de assembleias provinciais para dar mais autonomia para os estados, para as províncias, para descentralizar o governo. Foi feita também uma reforma judiciária que deixava mais democrática a escolha dos juízes. O processo judicial, desde das cidades e províncias, aconteciam através de pessoas eleitas pela população.
E foi feita uma outra reforma que aboliu-se o Conselho de Estado. O Conselho de Estado era aquele conselho que o imperador criava e que ele era obrigado a seguir quando tinha que exercer a função do poder moderador dele. Por exemplo, eu quero dissolver a Câmara, chama o Conselho aconselha e ele vai lá e faz. Aboliu-se isso. Além do ato adicional, que reformou a Constituição brasileira de 24, outra coisa aconteceu importante nesse ano. 84, do outro lado do oceano. 22, 18, 12... Do outro lado do oceano. Não. A morte daquele que havia outorgado a nossa Constituição. Do Dom Pedro? Do I. Ah, pô, tá quase comigo. E até a morte dele havia um temor de que centralizar demais o Ele governo... morreu com quantos anos, que mal me pergunte? Ele morreu com 35, acho. Rapaz, tô quase lá, hein? Cacete. O fato é que até a morte dele, muita gente no Brasil tinha medo que a centralização excessiva do governo servisse para que restaurasse o governo do Dom Pedro I. Existiam restauracionistas no Brasil, os restauradores, que eram a favor da volta dele. Isso dava medo a alguns políticos e fazia com que eles quisessem cada vez mais descentralizar o poder, porque mesmo se ele viesse já não tinha como ser muito déspota, que era, afinal, ele saiu acusado disso. Quando ele morreu, encerrou esse papo, filho. Não tem como ele voltar mais. Então, daí se ele voltar também, aí já deixa ele governar. Porque o cara veio de Deus, é lá do além. O primeiro imperador zumbi, imagina que legal. Filho, assim. Deixa ele fazer o que ele quiser. Ele morrendo, essa opção morreu junto. Então começou a crescer na Câmara dos Deputados e no Senado uma oposição, teoricamente, a essa excessiva descentralização. Tá? Principalmente em relação à reforma judiciária, que a partir de 34 até 37 começou um movimento chamado Regresso. Em 37, a partir de 37 até o começo dos anos 40, começou a se chamar esse grupo de Partido da Ordem, porque era o partido que queria impor a ordem social, porque muitas rebeliões aconteceram. A gente pode fazer um vídeo só sobre rebeliões na região, vai dar uns 10 vídeos. É Revolta dos Malês, é Balaiada, é Sabinada, é os Farrapos, enfim. Então, o Partido da Ordem foi o primeiro partido que existiu no Brasil. Você provavelmente nunca ouviu esse nome porque nos anos 40 ele se transformou em Partido Conservador. E aí, no mesmo momento em que esse Partido da Ordem, que virou Partido Conservador, se fortaleceu como um partido e uma união ideológica de centralização, começou-se a oposição a ele, a oposição ao regresso, que formou, nos anos seguintes, o que a gente conhece hoje como Partido Liberal. Mas é bom entender, isso é fundamental. Os dois partidos eram liberais do ponto de vista ideológico, adeptos do liberalismo. O fato é que o conservador ele defendia uma centralização maior, um controle maior do Estado central nas províncias, inclusive do ponto de vista judicial. E no Partido Liberal, também não se engane, existiam escravocratas, pessoas da fazenda, tal. Não existe liberal ali, né? Então assim, sempre vai ter essas idiosincrasias. Não é o liberal que no sentido norte-americano, não tem nada a ver. Então surgiram esses partidos, a ponto de 1842, parênteses, ter havido uma grande revolta liberal em Minas e São Paulo, armada, que o Caxias foi lá e pumba, acabou. Acabou com essa palhaçada aqui. E eles perderam uma batalha final dessa revolta em Santa Luzia, no município de Santa Luzia. Então os liberais ficaram conhecidos como os Luzias. E os conservadores ficaram conhecidos como Saquaremas, porque eles eram a favor da autonomia, de transformar em cidade uma das vilas onde muitos tinham fazendas, que se chamava Saquarema. Eles conseguiram a autonomia dessa vila e ficaram conhecidos como Saquaremas. Então os primeiros partidos então foram o PC e o PL. Não tinha sigla, você entendeu? Não tem sigla. É Partido Conservador e Partido Liberal. E era o bipartidarismo, era só esses dois. Então você imagina que dentro de cada um desses existiam muitas discordâncias. Entendi. A ponto na história do Segundo Reinado eles se reorganizaram de várias formas. Em 71 surgiu o Partido Republicano, como a gente já falou no outro vídeo aqui. O lance da história é isso, que você vê quando começou as coisas que estão dando errado hoje em dia. Então foi nessa história aí do PC e o PL. Não tem nada de PC e PL. O Partido Conservador e o Partido Liberal, que é quando começou toda essa tradição bonita
e linda e muito honesta dos partidos do Brasil. Bom, Comenta aí, vai. Dá uma força pra nós. se quiser comentar, quiser deixar um like, um joinha, vocês fazem o que vocês quiserem, vocês são livres, porque nós também somos liberais, como Somos liberais como os os partidos desse momento do Brasil. O liberalismo ainda vive. Ainda vive o liberalismo. Bom, então é isso. Quando quiser checar a história, dá uma olhada na retrovisão. Pô, mas Partido da Ordem é um nome muito mais legal, né? Eles não gostavam muito. Viu? Não? Não, eles preferiam mais conservador mesmo. Porque imagina, podia ter o Partido da Ordem, que é a direita, e o Partido... Da desordem, que é a esquerda. Não, é. Corta isso aí, não quero polêmica. Podia ter o Partido do Caos, que é a esquerda. Do caos. Piorou ainda. É. Podia ter isso, o Partido da Ordem, o Partido da Desordem e o Partido do Caos. Do caos. Ia ser legal, hein? Então é isso. Quando quiser checar os partidos, dá uma olhada em outro canal, porque aqui a gente não fala de partido não.